Boa noite. Vamos aqui, começando mais uma live. Desta vez, nós estamos falando de educação, né? Processo educacional. Estou esperando aqui, vamos ver se o povo já começa a entrar, as pessoas começam a entrar para a gente conversar, falar desse momento, né? Esse momento que a gente está vivendo. Vamos ver aqui, pessoal. Estamos começando. Vamos ver se a gente se enxerga no Facebook. Entrou aqui já o Rendeiro, Eduardo Rendeiro. Boa noite, Eduardo. Boa noite, professor Murilson. Boa noite, Evandro. Estamos agora iniciando, né, um bate-papo. A gente, na verdade, faz isso aqui uma grande sala de bate-papo. A gente coloca aqui a nossa varanda e tem essa possibilidade de estar falando com as pessoas, mesmo à distância, né? E é com grande alegria que eu falo da área de educação, até porque eu sou docente da área de educação. E, para mim, é muito especial esse momento, quando a gente vai falar de processo ensino-aprendizagem. Eu tenho 35 anos de sala de aula, fazendo as contas aí, eu comecei há um bom tempo, comecei em 1985, e, enfim, essa pandemia atingiu em cheio a educação, né? E aí, todo esse contexto, toda essa dificuldade, sair da sala de aula, algumas aulas já tinham começado, né? Algumas não, a maioria, começaram em janeiro. E você tem abruptamente uma interrupção de um processo de ensino-aprendizagem e numa indefinição. As pessoas também foram, assim, pegas de surpresa, tanto as escolas, como os professores, como os pais, como os alunos. Apesar de ter EAD e já ter aí um processo também de aprendizagem online, mas ainda predominantemente o ensino, né, presencial. Eu sou da Universidade Federal do Pará e lá o ensino é predominantemente presencial. Então, realmente, nós não estávamos preparados. Foi realmente uma coisa que veio mexer muito com a nossa vida. E é tão importante isso, tão importante, né, um tema tão importante ligado à educação, professor Murilson, que a gente resolveu abordar esse tema para a gente falar um pouco como é que a coisa vai ficar, né, como já está, e como é que tende a se prolongar, porque a gente sabe que o vírus está aí, não tem ainda vacina, é toda uma incógnita, o que vai acontecer, tanto no ensino público quanto no privado, né? E aí foi a ideia de convidar para falar sobre isso, como coordenador pedagógico, como uma pessoa da área da pedagogia, para falar com a gente sobre esse processo. Então, assim, fica à vontade, aqui é um bate-papo mesmo. Aqui só tem amigos, inclusive só entrou aqui a Josi também. A Rose entrou o David. Daqui a pouco está entrando todo mundo aí. E as pessoas vêm também para perguntar, para participar, para interagir com a gente sobre esse tema. Enfim, gostaria que você se apresentasse também, né? Você começasse se apresentando, Murilson. Vamos lá, professor Murilson, fale um pouco aí quem é o professor Murilson, a formação do professor Murilson, além da pedagogia, né, o que ele tem ainda de outras formações e o seu trabalho. Então, boa noite a todos, boa noite, professora. Desde já eu agradeço pelo convite da professora Maísa em estar participando e contribuindo de uma certa forma aqui para a gente estar refletindo sobre o processo de aprendizagem durante essa pandemia. Então, eu sou muito grato pelo convite e quando você me fez esse convite, é uma forma também da gente estar levando um conhecimento a mais para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho e para a gente estar começando a refletir sobre todo esse processo, que não é fácil. Sou o professor Murilson, sou do município de Abaetetuba, em especial, eu sou do distrito de Beja, tenho formação em História,
pedagogia e, recentemente, artes visuais. Tenho também uma vasta experiência na educação básica superior, e eu também aqui eu quero fazer, assim, vamos dizer assim, as boas-vindas para os nossos nobres colegas da Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia, da qual faço parte, que também já começaram a entrar aqui para estar discutindo também com a gente, da FAM. Ao Glauco, eu quero também agradecer ao Glauco, que é o nosso aluno de História da faculdade, e por ter aceitado e contribuído enquanto discente, e para depois ele vai estar expondo suas ideias e seus conhecimentos sobre as dificuldades que cursar fazer um curso ou cursar agora algumas disciplinas em EAD, que não é realmente muito fácil. Então, eu também tenho uma vasta experiência, fiz várias pós-graduações do Lato Sense, coordenação, direção, e nas minhas 3 áreas, História, Pedagogia e Arte, também tenho várias especializações na área. Também fiz mestrado pelo Unisal, recentemente eu entrei no ano passado pelo doutorado, pela FIEVAG, em processos e manifestações culturais, que é uma referência muito grande à universidade trabalhando esse contexto sócio-histórico e cultural. E aí nós estamos aí também vivendo, então aprendendo nesse sentido também, porque como o nosso curso de doutorado ele é presencial, e agora tivemos que ter aulas remotas, à distância também. E vamos também estar, assim, lidando com essas informações, porque não é fácil, né? As TICs estão aí há muito tempo, mas a gente não tinha, assim, uma prioridade em ser discutida com relação a ela, né? Mas eu também sou professor da educação básica, passei pela educação infantil como gestor, né? E pelo ensino fundamental, ensino médio, e até chegar atualmente no superior. Então, vamos começar então aqui. Eu fiz uma divisão aqui para a gente discutir, e eu dividi em 2 momentos. Primeiro, a gente precisa compreender o que diz a legislação. Com a pandemia, sabemos que a pandemia ela veio justamente causar uma mudança muito grande na área da educação. Ela está fazendo a gente refletir cada vez mais sobre esse processo, né? E ela veio assim para a gente sair um pouco do comodismo, né? Enquanto formadores, enquanto professores que trabalhamos com conhecimento, a gente precisa cada vez mais nos adequar às mudanças que acontecem durante todo esse período, e isso vai continuar, isso vai também nos preparar para futuros, vamos dizer assim, acontecimentos que podem ocorrer na área da educação, porque nós estávamos assim, compromissados com aulas presenciais diariamente, e agora veio a pandemia e fez a gente refletir todo esse processo. A gente está refletindo como é avaliar, como é que o ensino de aprendizagem, como é que o processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos pode ser um conhecimento significativo para eles durante essa pandemia e após essa pandemia. Então, tudo isso aí é uma forma de uma reflexão para a gente. E, principalmente, por exemplo, assim, antes da pandemia, quem era o protagonismo de tudo isso? Eram os alunos. E agora, com a pandemia, quem é o protagonista de tudo isso? É o professor. Então, nós precisamos compreender o seguinte, que com a pandemia vai haver, já está acontecendo essas novas mudanças nas TICs, e a gente precisa se adaptar. Por isso que eu sempre falo isso na universidade, para os cursos de História e Pedagogia da qual trabalho, que o professor ele é um mero estudante, ele não pode parar de estudar. Então, as mudanças estão ocorrendo, gradativamente a gente precisa se adequar, precisa se adaptar com essas novas mudanças. E isso é importante a gente estar trabalhando, e por isso é importante que as escolas e os coordenadores pedagógicos trabalhem a formação cotidiana na escola para mostrar para os nossos grupos de professores que a gente precisa estar se qualificando diariamente, porque a educação ela é uma pesquisa, e essa pesquisa ela não para, ela não está pronta e acabada, e a cada momento ela vai ocorrer mudanças, e a gente precisa estar acompanhando todo esse processo. Professor,
Oi. Então, aí você coloca realmente um grande desafio, né, do ponto de vista de docente, né, de quem vinha dentro de uma dinâmica e de um processo de ensino que era marcado pelo regime presencial. No caso aqui, eu vou logo pedir para o Evandro se apresentar, porque a gente vai fazer assim um bate-bola. Você fala, ele fala, você fala, ele fala. Evandro, se apresente aí logo, porque o professor Murilson já passa para a gente, já contextualiza, né? É contexto, né? Em que o docente recebe isso, né? Como um grande desafio. E vocês, Evandro, que já deviam estar estudando, né? Primeiro se apresente aí e, enfim, e pode falar também, assim, como é que foi esse momento, assim, de receber essa pandemia, né? E mudar completamente a história, né? A história de 2020 na vida de vocês aí, estudantes, né? Primeiramente, uma boa noite aos professores, a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu me chamo Evandro Glauco, eu sou de Abaetetuba, né? Tenho 21 anos, sou acadêmico de História pela FAM, também curso Teologia pela Universidade Internacional, que tem parceria com a Arquidiocese de Curitiba, e sou um amante da educação, né? Estamos sempre aprendendo um pouco de cada coisa. De certa forma, atingiu a todos, tanto os professores como os alunos também. E, principalmente, dentro da educação, né? Nós estamos falando aqui, dentro da história, é um período que vai ficar marcado. Já está marcado na história, assim como outros acontecimentos que tiveram na história. Então, esse período ele foi de renovação, de um certo olhar também, e também, por um outro olhar, foi de tristeza, porque nós sabemos que a realidade dos alunos não são iguais, cada um tem a sua realidade, e com isso, né, cada um sofreu, de certo modo, com esse acontecimento atual que estamos vivendo. Tá certo. Professor, voltemos aí na questão do processo de ensino-aprendizagem, né? Em que você sai de uma estratégia de ensino, que as pessoas já estavam até acomodadas, né? Eu não sei como era, mas a gente brincava às vezes que tinha professor que fazia o copia e cola no plano de ensino, né? Copia e cola de um semestre para o outro. Só fazia assim, pá, objetivo, metodologia, estratégia, o quê? É tudo igual. Só muda o período, só muda o ano. E aí vem... E professor que dizia assim, eu não gosto de computador. Eu não gosto de computador. Uso o celular muito pouco. Tem professor que nem tem celular. Então, não tenho celular, não gosto de computador, não sei nem mexer em tablet. E aí vem isso assim, né? Por um motivo qualquer, quer dizer, você simplesmente se vê obrigado a se reinventar, a estudar e a enfrentar coisas que você não estava preparado, né? Então, uma nova realidade, é um chamado novo normal. E, enfim, como é que você muda, assim, de uma hora para outra, né? A programação, a história, e como é que seus colegas também enfrentaram isso, né? Quem realmente tem dificuldade, porque tem aluno que tem dificuldade, mas tem professor também, né? Com certeza. Então, assim, professora, o que a gente precisa compreender e fazer uma reflexão sobre isso? Com a mudança dentro do currículo das escolas, que elas já começaram a mudar, porque é necessário mudar. Saindo de uma aula presencial para uma aula remota, a gente precisa compreender e construir um currículo, fazer uma reorganização curricular. Então, os professores, nesse sentido aí, vão ser os nossos protagonistas. A gente precisa discutir com eles todo o processo curricular, né? E a partir disso aí vamos fazer um levantamento de como vai ser aplicado e como é que o aluno pode aprender, como é que o processo de aprendizagem dele vai se dar de uma forma significativa com aulas remotas e com atividades realizadas em casa. A gente sabe que nós somos os espelhos para os alunos.
Então, todo professor ele é espelho para o aluno. Então, o que a gente trabalha diariamente na escola reflete na vida dele social. Com a pandemia, de que forma vamos trabalhar esse cognitivo? Seja da educação infantil, seja do ensino fundamental e médio, ou seja, de uma forma geral da educação básica, e até chegar ao superior. Então, tudo isso aí requer quem se reinvente. Saímos, como você falou, saímos do comodismo e vamos passar agora a nos reinventar, porque é necessário agora se reinventar. Né? A gente passa, assim, vamos fazer assim, a gente passa também a sair um pouco do modelo tradicional para um modelo EAD. E de que forma? Não existe uma receita para ter acabado para isso. A gente sabe que vamos precisar reorganizar esse currículo, mas de que forma vamos conseguir realizar esse currículo? Essa reorganização, essa flexibilização desse currículo. Então, a gente precisa trazer o professor, né? E a escola precisa trabalhar também tudo isso, e precisamos sentar e ouvi-los para juntos, em equipe, e isso a rede precisa ter essa flexibilização, precisa ter essa compreensão e esse acompanhamento da rede, né, de uma forma bem flexível, para chegarmos no consenso e escolhermos da melhor maneira possível, né, como é que vamos lidar com essa aprendizagem do aluno, sabendo que ele vai estar em casa, sabendo que ele não vai ter o apoio totalmente do professor. Porque quando o professor está em sala de aula, ele dá todo o apoio ao aluno. Mas e agora, com a pandemia e esse novo olhar para a aprendizagem? De que forma vamos estar compreendendo isso? De que forma vamos estar levando para os nossos alunos um aprendizado mais significativo? Então para isso, a gente precisa trazer o professor para discutirmos tudo isso. E a escola precisa dar esse apoio. Né? Então, esse apoio ele vai se dar a partir do momento que a escola dê uma estrutura, não é simplesmente ensinar por ensinar. Então, com a pandemia e após a pandemia, nós precisamos ter toda uma logística para isso. Né? E essa logística a escola que vai ter que dar esse suporte para que aconteça toda essa aprendizagem. Mas você leciona em uma instituição privada e numa instituição pública. Como é que está a situação nos dois casos? As duas tem diferença de preparo? Falar. Teve diferença? Eu imagino que a privada já fazia um EAD. Já tem muita diferença, sim, professora. Na particular, está se tornando uma coisa muito mais acessível. Mas para a escola pública, tem todo um aparato que precisa ser revisto. Você acha porque que a escola pública, os nossos alunos, por exemplo, eu tiro pela escola da educação básica que atualmente eu trabalho, que é a IB. Então, lá nós temos alunos vulneráveis, que não têm acesso à informática. Né? São mais vulneráveis nesse processo, eles são mais afetados no sentido da dificuldade do uso da tecnologia, do preparo, da estrutura, né? Não havia realmente condições. Você acha que vai haver aí diferença também de desempenho esse ano, né? Do aluno da escola pública e da privada? Com certeza, tem toda uma diferença, professora. Tem toda uma diferença porque as escolas particulares, elas dão todo o suporte, né? E para as escolas públicas vão precisar desse suporte. Mas será que o poder público vai dar todo esse suporte que é necessário para que aconteça essa aprendizagem bastante significativa? Porque assim, ensinar por ensinar não é conhecimento. O aluno não adquire conhecimento. Então, para que ele tenha esse conhecimento bastante significativo, eu vou ter que dar um suporte para ele. Eu vou ter que usar ferramentas, e a gente tem, por isso que eu digo que o professor vai ter que ser o mediador também nesse sentido aí, de dar esse suporte para a gente refletir junto e escolher a melhor maneira de levar esse conhecimento para que chegue até a casa do aluno. Então, será que nós estamos preparados? As escolas públicas estão preparadas? Elas vão ter suporte para isso? A gente sabe que existem muitas ferramentas gratuitas, mas elas, por si só, não dão suporte, porque os nossos alunos da escola pública não têm essa informação. Não tem, por exemplo, sentido pela escola, pela nossa EB. Muitos dos nossos alunos
na educação infantil fundamental, menor e maior, não tem por exemplo, assim, um tablet, não tem um celular que possa fazer todo esse trabalho, que possa ser uma ferramenta que pode chegar até ele, uma aprendizagem que ele possa... Né? Não tem computador em casa. Exatamente. Não então, tem isso aí é preocupante. Se tem a gente precisa refletir não sobre tem isso. uma boa internet, aí também gera outro problema. Né? Ô, Evandro, você que é de escola, no caso de uma instituição, uma faculdade, né, particular, você sentiu? Você já, de certa forma, sim. Já está habituado? Com certeza, com site e tal? Como é que era? Sim, de certa forma, sim, porque o nosso convívio, né, ele era ali no meio acadêmico, e isso nos atingiu muito. Se eu falar que me favoreceu porque eu tenho notebook, eu tenho internet, eu estou sendo injusto com meus colegas e amigos também. Porque não é porque você estuda numa escola ou numa faculdade particular que quer dizer que você tenha um computador, tenha um tablet também, ou que a pessoa saiba usar isso, né? Então, tudo isso dentro foi visto de uma forma desvalorizada, de certa forma. Por quê? Eu tenho colegas e amigos que não têm a mesma realidade que eu tenho. E quando nós falamos na educação, nós estamos falando de uma coisa para todos. Eu vejo muito hoje o debate, né, como se a educação fosse algo político, favorecesse grupo A, o grupo B, e nos esquecemos que a educação ela favorece para todos, ela é para todos. Então, como o professor disse, tem escolas públicas, né, no caso, que não têm o conhecimento que outras escolas particulares têm. Muitas vezes o ensino, às vezes, é até diferente, né? E quando eu tive a experiência de poder ir nas ilhas de Abaetetuba, aqui, no nosso município, e de ver a realidade dos alunos das ilhas que eram num barracão a escola deles, né? Não tinha nem a divisão, não tinha nem a lousa, né? O quadro para escrever. Então, como é que vamos levar o ensino para essas pessoas? Quer dizer, então, que nós vamos esquecer eles e só porque eu tenho, né? Eu vou me favorecer disso e vou esquecer o outro? Eu estou sendo injusto. Vejo que que era para o ser humano evoluir, mas ele parece que está diminuindo cada vez mais. Nós vemos muitas pessoas intelectuais nas redes sociais, políticos falando bonito, mas pouca humanidade por dentro. Não adianta você ter um doutorado, ou ser mestre, ou ser um professor de grande experiência, mas se você não tem a humanidade dentro de você. De olhar para o ser humano do outro que não tem e falar assim, poxa, eu não tenho as mesmas qualidades que ele, mas eu vou pedir ajuda. Ele não tem as mesmas vantagens que eu, porque eu também não ajudo ele. Então, isso vai ser tudo visto na educação também, de certa forma. Os professores, eu tenho grandes experiências na minha família, o professor Garibaldi Parente, a professora Marcela Parente, que faleceu também, meu irmão é professor, minha tia é professora. Eu já via essas pessoas ali corrigindo provas, quando vinham da escola, a gente ficava ali durante 3, 4 horas de tempo, às vezes. Imagina agora o psicológico também desses professores, que ficam, às vezes, o dia todo na frente do notebook e do computador. Então, tudo isso vem a ver. Vem a ver também o fator psicológico dos alunos, dos professores, porque quando nós falamos em educação, nós estamos falando também da saúde mental. Como é que vai ser tratado isso? Ou será que vamos esquecer tudo, né, que estamos vivendo e dane-se os outros que não têm? Não é por aí que a educação vai. Professor Murilson, voltando à questão desse prejuízo que há, que é sobremaneira pela sua visão, eu também concordo que a escola pública sofre mais com isso. Me diga uma coisa, vou aproveitar aqui a carona do Antonildo Sena, que pergunta aqui, como a pandemia interferiu e interfere na construção dos saberes, né? É uma pergunta do Antonildo. Já pensando no prejuízo né? Que isso aí, na interferência de uma parada como essa, né? Abrupta, pode estar interferindo na construção dos saberes, né? Então, ele faz essa pergunta, eu replico. Tá, vamos lá. Assim,
para a gente entender se vai interferir ou não vai interferir nos saberes, a gente precisa compreender que se a escola não se reorganizar a sua estrutura curricular, de uma certa forma, ela vai se interferir na aprendizagem do aluno. Então, é necessário que se faça. Assim, nós sabemos que o ano 2020 é um ano letivo que não está acabado. Nós precisamos nos reinventar, nós precisamos reorganizar a estrutura curricular. E a partir do momento dessa reorganização e dessa flexibilização do currículo, aí é a partir dela que vamos saber de que forma vamos levar esse conhecimento ao aluno. E a escola, como ela está em constante debate sobre isso, de que forma vamos levar, porque nós sabemos que aqui em Belém, dentro do nosso município, a partir de agosto, vai se iniciar aulas remotas. Então, de que forma? Então, a escola que está com o seu currículo reorganizado dentro de uma flexibilidade que vai trazer uma aprendizagem para a criança, então aí nós não vamos ter uma interferência nos saberes dela. Por quê? Porque a escola ela vai estar pautada e caracterizada em um momento que ela vai trazer um suporte para os alunos, fazendo com que essa aprendizagem dele se torne uma aprendizagem mais ativa através das ações que as escolas vão estar proporcionando. Então, a partir dessa flexibilização e dessa reorganização curricular, é que vai se dar essa, vamos dizer assim, não é nem a interferência, ela não vai acontecer a interferência de saber, porque ela vai estar dando esse suporte para todos os alunos. Mas é fato e é importante a gente compreender que tanto a escola pública quanto a escola particular, será que vai abranger 100% do seu aproveitamento? Então, essa é uma outra reflexão que a gente precisa estar discutindo. Né? Desafios grandes. Os desafios são muito grandes. Aqui. Entendeu? Então, tudo isso aí é uma forma da gente estar refletindo. As nossas escolas estão preparadas para tudo isso? Né? Então, voltando à pergunta do professor Antônio, que é um colega meu da faculdade da Roda PAN, do município de Jabaquara, eu tenho um carinho muito grande por ele. Então, é dessa forma, professor, que a gente precisa nos reorganizar. A gente precisa realmente dar esse suporte dessa transformação, paulatinamente, da reorganização da estrutura curricular. Caso contrário, vai sim ocorrer vai ter essa interferência, né, nesse saber do aluno, da escola perante o aluno e vice-versa. Uma pergunta, eu queria entrar um pouquinho, botar um pouquinho de pimenta nas perguntas. A gente ouve muito, por exemplo, a Universidade Federal não tem mais aula esse ano presencial. Né? Foi feito um decreto federal, está totalmente em aberto, e lá nem se sabe quando vai voltar, nem se sabe. Está totalmente, né, uma instituição federal, então está totalmente no ar isso aí, ainda estão verificando. Eu queria te perguntar o seguinte, tem uma corrente de pessoas que é muito ligada à questão da vamos fazer a economia andar, vamos fazer a vida andar, e diz assim que, olha, o pessoal já está fazendo corpo mole. A escola já devia ter voltado, porque já voltou isso, já voltou aquilo, já voltou tanta coisa, e a escola deveria ter voltado, né? Porque até hoje, o que ainda não está de fato acontecendo? É a escola e os grandes eventos, teatro, cinema, né? Aquela coisa de evitar aglomeração. Então, as pessoas dizem assim, não, mas a escola devia ter voltado. Essa semana mesmo eu escutei a história de Salinas, da praia, que estava cheia de gente, aí dizia assim, olha, a praia está cheia de gente, mas quando via para cá não assiste aula. Então, assim, você, na tua experiência que você lida, inclusive com crianças, né, na escola e tal, o que você pensa na tua experiência, professor Murilson, de pedagogo e do ambiente ali escolar, o risco, de fato, que se vê nesse retorno de aula, se for aula presencial, o que você pensa, assim, que é a maior dificuldade, porque é por causa da questão da aglomeração? Professora, assim, nós precisamos fazer uma reflexão e entender
que ainda estamos num período de pandemia. Então, trabalhar com a saúde do ser humano, que é única, tem que ser muito bem pensada. Eu não posso simplesmente fazer com que as escolas retornem para suas aulas presenciais sem ter um cuidado com a saúde dos alunos, não só deles, de todos que compõem a escola. Então, pelas experiências acadêmicas que eu tenho dentro da coordenação pedagógica, a gente precisa, sim, refletir, compreender e analisar. Mesmo, por exemplo, assim, as praias estão super e mega lotadas. Nós sabemos que as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens estão entediados em 4 paredes, né? Não saem para nada nesse momento. Mas eu vou para a praia porque eu preciso relaxar, eu preciso desabafar, eu preciso viver. Mas a gente precisa compreender que a saúde é em primeiro lugar. Se as nossas políticas públicas não der esse suporte para as escolas fazer um retorno, nós vamos ter novamente uma epidemia. Dentro, por exemplo, eu tiro muito pelo nosso estado. Mas se aqui no estado do Pará retornarem às aulas presenciais, vamos dizer um exemplo, em agosto, a gente não está preparado. A escola não está preparada para receber. Como eu falei assim, então, como a saúde é em primeiro lugar, e os nossos governantes precisam dar todo esse suporte, e a gente precisa refletir sobre isso aí, então, de imediato, assim, eu não acho viável que as escolas voltem agora a ser abertas, porque eu estou lidando com vidas. E se muita gente pensa que a Covid-19 está diminuindo, a gente precisa entender que não. Nós só sabemos que a mídia ela diz que está diminuindo. Porém, a recaída vem de uma certa forma, se começar com essas aglomerações no ambiente escolar, que nós temos alunos de uma heterogeneidade totalmente diferente, vindos de bairro A, de bairro B, a gente não sabe como é que eles estão a nível de saúde. Entrando no ambiente escolar presencial, ainda no período de pandemia, a experiência que eu tenho ainda não é viável. A gente precisa ainda mais precisamos nos respaldar cada vez mais, porque a gente precisa de um suporte, né? Não é um suporte de estrutura de logística, mas também emocional. Eu conheço muitos colegas professores que perderam seus entes queridos, como eu também perdi um pai. Muitos alunos aí perderam seus entes queridos também. Tá certo. Então, essa saúde, a nossa saúde é em primeiro lugar. Então, quem é que vai dizer que nós não estamos aptos a voltar? Né? Eles vão dar, o governo vai dar o suporte. Né? As escolas vão estar dando suporte para que você sabe que vai aglomerar, porque principalmente na escola que eu trabalho é para mais de 1.000 alunos. Então essa forma das aglomerações, elas podem ter essa recaída da Covid. E quem é que vai se respaldar depois com isso aí? Então é preocupante, é muito preocupante. Em lugares onde a pandemia já está sob controle, e aí eu falo basicamente de um país que eu conheço, que é Portugal, quer dizer, que eu conheço um pouco mais, né? Na verdade, conheço outros, mas Portugal, que foi inclusive dito como um exemplo, eles estão voltando agora, em setembro, né? Mas eles decidiram fazer parte presencial e parte online. Como assim? Tem determinadas áreas que tem laboratório, que tem aulas práticas, que precisa do laboratório. Então, não tem como fazer, por exemplo, física prática. Estou falando da engenharia, topografia. Então, assim, aí o que eles fizeram? Colocaram todas as disciplinas teóricas online e aquelas que não tem como fazer online, porque são práticas, né? Que precisam de equipamento, laboratório e tudo mais, eles vão fazer.
e vão fazer um controle também sobre a quantidade de alunos. Por exemplo, se numa turma prática eram 20 alunos, agora vão ser 10. Diminui a aglomeração dentro do laboratório, né? Então, eu acho isso interessante. Aí, mas já são países que já dominaram, né? Que já estão sob controle. O que preocupa aqui no Brasil é que os números ainda estão lá em cima, né? No patamar, já tem mais de 85 mil pessoas, né, infectadas. Então, quer dizer, fica muito difícil num país como o nosso, que ainda não conseguiu o controle. São Paulo tinha caído, subiu de novo. Enfim, fica muito difícil você conseguir ter garantias e segurança para voltar a uma atividade como essa. Agora, o que mais me chama a atenção é que a pandemia ela veio realmente fazer a diferença, inclusive no tipo de ensino. Eu estava até olhando aqui o Antonildo falando de novo, ele diz assim, a pandemia escancarou as desigualdades. Com isso, como promover uma educação remota e inclusiva, na visão do professor e do aluno, como incluir as duas categorias, que é aquilo que a gente fala desde o início do nosso bate-papo aqui, né, o Evandro, o Murilson, é que como as pessoas não estavam preparadas e o ensino público fundamentalmente presencial, o professor já estava habituado naquele plano de ensino, né, e tal, acostumado ali pegar e escrever e ter o contato direto com o aluno, aí você se vê numa situação em que você precisa inovar, você precisa repensar a sua forma de dar aula, né, de passar o conteúdo e também de avaliar, que ainda tem outra coisa. Por exemplo, minha filha, ela terminou o semestre agora numa escola particular, ela fez avaliação em casa, mas estão prevendo depois fazer uma avaliação presencial, porque em casa, o que surge em casa? O irmão mais velho pode ter ajudado, alguém pode ter ajudado, porque em casa ela está à vontade, né? Ela pode consultar o material, não tem como você dizer assim, vai fazer aqui sem consultar. Não, vai consultar o material. Então, se vai consultar o material, talvez as perguntas, os questionamentos, eles devam se desprender do conteúdo memorial, daquela coisa que é decoreba, né? E trazer, talvez, uma forma contextualizada de questões que leve o aluno a pensar, e não simplesmente só abrir o livro e ver qual é a resposta. Então, até a forma de avaliação, ela está sendo questionada dentro do âmbito do ensino, além da questão do ensino em si, né, da ministração de aula, mas também como avaliar, por quê? Porque o aluno não está presente, ele pode estar na casa dele, vai estar na casa dele ou em outro lugar, e como é que você vai ter certeza? É isso que se pergunta, não quer dizer que está duvidando em si do aluno, mas é normal, ele passa ali uma dificuldade, está mais à vontade em casa, às vezes pergunta para alguém, ou às vezes vai, pega, está com todo o material na mão, e aí vem a estrutura de prova, que é uma estrutura que, na maioria das vezes, pelo menos no meu tempo, era decoreba. Se você tinha uma boa memória, então, assim, aquelas questões estruturadas, que geralmente é a pegadinha do Enem para muita gente, que é o que dói no Enem e também no ENAD, que as questões são contextualizadas, o que leva a pessoa a ter que pensar, estruturar, e aí você vê que hoje não vai ser mais Enem e ENAD, você vai ter que fazer o dia a dia, o aluno ter uma nova forma de ser avaliado. Ou eu estou enganada, professor Murilson? Não. Professora, uma outra questão em cima da sua fala é a questão da avaliação. E eu vou usar um exemplo que nós fizemos agora, nós estudamos na escola, e nós já reorganizamos toda a estrutura curricular da escola, né, durante essa pandemia e pós-pandemia. Então, na quarta-feira que vem ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Municipal. Mas o que a gente já discutiu, nós analisamos junto com um grupo de professores coordenadores da EB, é que vamos avaliar,
toda a estrutura curricular vai estar dentro das competências e habilidades socioemocionais baseadas na BNCC, né? E a chave para a avaliação, que vai ser a aprendizagem, vai ser em cima dela, são as avaliações diagnósticas. Então, a partir das avaliações diagnósticas é que vamos estar construindo, né, um conhecimento, e o professor vai nos ajudar nesse sentido, por isso que a gente precisa estar como uma equipe muito bem formada, para a gente ver da melhor maneira possível, porque de imediato a avaliação diagnóstica ela vai dar um suporte para a gente. Porque, independente de pandemia ou não, a escola já deveria estar trabalhando dentro das competências e habilidades socioemocionais e cognitivas que estão na segunda BNCC. Porque eu não posso dar uma aula por dar uma aula, eu não posso dar uma aula de português por dar, né, por ministrar. Eu preciso fazer essa transversalidade, transversalidade também, porque tudo que o aluno precisa aprender na escola, ele precisa levar para a vida social. Então, o lema da escola, seja ela pública ou privada, é preparar o aluno para viver em sociedade. Mas de que forma? Torná-los eles mais reflexivos, torná-los eles mais ativos. Precisamos indagar cada vez mais o aluno que ele possa construir a sua própria autonomia durante o período do seu ano letivo. E para isso nós precisamos, aí que nós vamos precisar nos reinventar. É isso que nós vamos precisar trazer metodologias ativas para dar esse suporte para o aluno. Né? Então, você não pode simplesmente o professor chegar e passar o conteúdo no quadro por si só. Esse conteúdo que ele passou, qual é a interferência que vai haver na vida do aluno, na vida social do aluno? A gente precisa repensar. Então, nós já reorganizamos toda essa estrutura curricular da escola e vai para o conselho para ver se for aprovado. Se não for aprovado, não vamos precisar novamente estar discutindo isso. Para que quando os professores retornem agora, a gente vai dialogar com eles e encontrar as ferramentas da melhor maneira possível para que esse conhecimento chegue até o aluno. E também, professora, como você falou da questão de Portugal, sobre as aulas presencial e remota, assim que nós preparamos esse documento também na EB, né, entre aulas remotas e presenciais. Né? Então, a gente dividiu os dias letivos, sendo que não vai ser 100% do aluno, e você divididos em grupos de 50%, né, em dois grupos de 50%, e eles vão estar trabalhando. O primeiro grupo ele vem para a escola, assiste a aula presencial, essa é a proposta, que ainda não foi aprovada, eu só estou usando esse exemplo. E depois, esse grupo que estava na escola, vamos dizer assim, na segunda-feira, ele retorna para casa para ter aula remota, à distância. E no outro dia, os outros 50% chegam e assim vamos dar continuidade e assim a gente vai estar levando. Essa é a proposta também, de 50%. E pelo nosso calendário que já foi reorganizado, a gente, a partir do mês de outubro, né, vai ser a aula de 100% presenciais. Essa é a proposta. Mas tudo vai depender do protocolo sanitário. Eu não posso simplesmente dizer a nossa escola vai voltar com 100% de aluno, se aquilo que eu falei agora há pouco. Vai ter suporte para tudo isso. É o momento de voltar para a aula presencial. E assim, também insistir é uma forma também de se responsabilizar pelo que aconteceu. Exatamente, né? Exatamente. E a escola vai ser responsável, ela vai ter respaldo para se responsabilizar se caso tenhamos uma recaída do Covid-19. Então, isso é preocupante. E dentro da escola também, né, você ter uma estrutura administrativa para garantir que seja cumprido os protocolos. Todo mundo de máscara. Você sabe que criança tira, né? Todo mundo de máscara, passar álcool gel, uma criança distante da outra, não sei quanto. Quer dizer, olha o exército de monitores para ficar garantindo isso, porque são crianças, né? Você pega criança de 7, 8 anos que são, por si só, muito ativas,
né, muito comunicativas, vivem se pegando, né, assim, no sentido de brincadeira, de se tocar. Isso. Realmente. Agora, olha uma coisa que você fala, e a gente vem falando aqui, que eu acho que é positivo, né? Em tudo a gente vê positividade também. Levando os próprios professores a estudarem, os coordenadores pedagógicos como você, a rever estratégias de ensino, a rever formas de avaliação junto com os professores, essa interação, essa busca de encontrar um caminho para que possa dar prosseguimento a esse ensino-aprendizagem com a devida segurança, mas também com a efetividade necessária, que é o que a gente estava falando. Uma avaliação feita à distância. Como é que você pode realmente montar uma avaliação feita à distância que ela seja efetiva, que não seja uma forma só de cumprir tabela, de colocar coisas que a criança nem vai ali, pega no livro, cola e copia. Coisa que na sala de aula ela não teria essa oportunidade, né? Exatamente. Então, é aquilo que eu falo, professora, ensinar por ensinar não tem uma significação na vida do aluno. Eu preciso ensinar, fazer com que ele compreenda, é por isso que ele precisa se tornar reflexivo e o professor precisa dar esse suporte para ele, para que tudo que ele aprenda, por exemplo assim, numa aula remota, ele consiga alcançar um objetivo da prática do professor para com o aluno. Porque se eu não conseguir trazer e conseguir alcançar esses objetivos, eu vou estar ensinando por ensinar. E não é isso que a escola quer. E não é isso que o corpo docente também quer. De uma certa forma, a gente precisa... É por isso que nós temos que repensar. Já precisamos realmente, o que você falou, estudar, encontrar, porque não existe receita para isso. Nós precisamos encontrar a melhor maneira possível para não prejudicar o aluno, mas nós precisamos também, eu já volto novamente e repito a todos que estão assistindo, que nós não vamos garantir 100% de aproveitamento. E nós precisamos cada vez mais pensar nesse modelo de competências e habilidades socioemocionais e cognitivo, porque se a gente não pensar no aluno nesse momento agora, em saber como ele se encontra e como é que está a aprendizagem dele, se a pandemia veio e distorceu tudo o que ele já tinha compreendido, as coisas não vão, a aprendizagem dele não terá, assim, um aproveitamento de 100%. Aí vai recair na evasão escolar. É isso que a gente precisa muito refletir sobre isso, né? Pensar na melhor maneira possível para que os nossos alunos, que as famílias não evadem. Porque isso já vai ser um ponto negativo para as escolas, sejam públicas ou privadas. E até nível superior, que não deixa de ser diferente. Né? A aprendizagem no ensino superior, ela também tem que ser muito bem pensada, muito bem refletida. Como é que as faculdades e as universidades vão estar? Como você falou, né, que a UFPA talvez não retorne esse ano. Mas e as outras universidades e faculdades? Como é que elas estão se preparando para isso também? Então, a aprendizagem, para ter uma aprendizagem que vai trazer uma referência, né, de conhecimento para a vida dos alunos, ela tem que ser muito bem pensada, se repensada e ver um currículo que possa abranger toda uma característica para dar um suporte para ele. Eu tiro agora por uma disciplina de didática que eu ministrei no curso de enfermagem, que até eu tive dificuldade de usar a tecnologia a meu favor para poder dar aula em EAD. Eu tive dificuldade com relação a isso, né? Porque a gente não está preparado. Nós sabemos que a tecnologia está aí desde o século passado. E só agora a gente está tomando conhecimento que ela é importante. Entendeu? Então, eu tive toda essa dificuldade. Evandro, eu já ia falar contigo, Evandro. Esse gap, essa situação de desaceleração desse processo de ensino-aprendizagem, a gente tem ouvido falar que muitos alunos desistiram. Alguns porque perderam o emprego, aí não vão poder continuar a pagar, outros porque adoeceram,
enfim, outros porque entraram em depressão, questionando um monte de coisa, mudaram. Então, a gente tem ouvido falar também numa evasão muito grande, tanto no ensino fundamental, nesses níveis, mas também você imagina um profissional que está estudando, que estava contando se formar agora no meio do ano ou no final do ano, já investindo um bom tempo na sua vida acadêmica, e essa parada, ela não tem uma repercussão só de 3, 4 meses, ela tem uma repercussão de 1 ano, e 1 ano numa vida que pode se dizer que se vai atrasar também, entre aspas, né? Retardar um processo de formatura, enfim, você tem exemplos aí de colegas que realmente desanimaram, que já perderam o pique, né? Porque vai embora o gás. E fale o que você ia dizer inicialmente, por favor. Sim, eu só quero complementar antes a fala do professor sobre as voltas às aulas, né, no caso. O homem contemporâneo parece que ele perdeu o sentido do valor da vida. Nós vemos isso, é só fazer uma reflexão filosófica e sociológica do mundo atual que estamos vivendo. Nós vemos as pessoas falando da morte como se fosse uma coisa simples, como se a vida não tivesse nenhum valor. Né? Vemos nos jornais, nas redes sociais, mas a vida ela tem um valor muito grande. Isso precisa ser preservado, precisa ser cuidado. E nós, como acadêmico, né, o professor, como professor, nós precisamos ir nos reinventar e levar a educação à frente, não parar, que isso não seja um desmotivar para a educação, mas que seja uma esperança de novos tempos também, de aprendizagem. Não vamos só olhar também as desgraças que aconteceram, mas vamos ver também o tempo está nos proporcionando meios de aprendizagem, né? E falando agora a respeito de se eu tive colegas que saíram do curso, sim, eu tive colegas que desistiram do curso, né, saíram. Tive, no decorrer da disciplina que eu estava tendo, de amigos meus que desistiram, porque não tinham as mesmas possíveis, né, as possíveis meios para participar das aulas. Não tinha internet, não tinham notebooks, não tinham tablet. Então, esses são pessoas que eu conheço, que eu sei a realidade, que eu lido dentro da faculdade. Nós temos as nossas vidas, nós partilhamos elas diariamente. Até no meio da pandemia, nós conversávamos por meio do celular, e a gente falava, né, da dificuldade que a gente vai ter daqui para frente. E eu sempre falava para meus amigos que não seja para a gente desmotivar, mas que seja que a gente escreva a nossa história também, de certa forma, nesse período que estamos vivendo, de dar continuidade, de permanecer, de perseverar, de acreditar no futuro melhor também. Sempre ressalto que sem educação, o país ele não floresce. Não existe país que brote frutos bons sem educação. Isso precisa ser valorizado, precisa ser revisto novamente depois dessa pandemia, com um olhar melhor. Porque todas as áreas da educação, elas são essenciais para a sociedade. Não existe médico maior do que professor, não existe doutor maior do que fisioterapeuta, não existe, mas todos estão a benefício da sociedade, todos estão se ajudando. E a educação, ela só prospera quando se tem uma coisa chamada unidade. Enquanto existir a desunião, nós não veremos frutos da educação na sociedade. Nós falamos diariamente, né, sobre a sociedade, de uma sociedade melhor, mas às vezes as próprias pessoas elas não colocam em prática aquilo que elas aprendem, aquilo que elas adquiriram no conhecimento acadêmico, no ensino fundamental, no ensino médio, dentro da família também. Como é que se vai se dar um aluno que o pai e a mãe estão desempregados? Como é que o governo vai olhar para isso? O aluno vai simplesmente desistir? Qual vai ser o suporte que o município, talvez o Estado, vai dar para esse aluno? Isso tudo precisa ser revisto, precisa ser visto.
As pessoas que são de uma localidade mais distante da estrada, são das ilhas, até mesmo da própria cidade, também sofrem com isso. Como é que isso vai ser feito? Então, tudo isso precisa ser revisto, precisa ser colocado em pauta e para melhoria. Não somente apontar, mas ver também os benefícios que essa pandemia, como diz o professor Antonildo, nos demonstrou, né, da desigualdade que tanto se tem. Ok. Bom, professor Murilson, a gente já está em 55 minutos de pauta, e já estamos quase chegando a 1 hora, você acredita? Nesse bate-papo. Passa tão rápido, né, que a gente fica focado no que está falando. Eu gostaria que você já fosse para uma fala mais final, né, e colocasse na sua visão de pedagogo, agora que a gente falou tanto do passado, o que nos espera? O que espera para o setor, né, educacional? Porque onde o meu setor, onde eu vivo, está uma incógnita. A gente não sabe o que fazer. Na verdade, estamos assim, com passo de espera. Começamos assim, vamos lá em 2 vezes na semana, a pessoa abre 2 vezes na semana, mas muito rapidamente. Não é legal e não é aconselhável ficar no lugar, até porque está deserta, né? Está deserto. E ficamos todos assim. E agora? O que a gente vai fazer? Professores e alunos parados. Tem instituições não, que já tinham um avanço em EAD bastante considerável. O que aconteceu foi migrar toda a parte presencial para o EAD e tocando a vida. Eu conheço várias instituições aí que já tinham um know-how em EAD, então só fez ampliar, porque também teve escola que não tinha nada e teve que se aparelhar do dia para a noite. Em 30 dias tu tem que montar uma plataforma, em 30 dias tu tem que ter monitor, rápido, né? E tem escola que deu conta, mas eu estou mais preocupada com a escola pública, com o ensino público, que eu acho que é o que se ressente mais, né? Até porque o poder público ele não tem a mesma agilidade de resolver os problemas como o privado, que compra, que não tem licitação, que capacitação, até para a gente capacitar um professor no ensino público tem que também licitar, ou quem vai capacitar, enfim. O que eu gostaria que você fizesse uma fala final sobre, assim, os finalmente, qual é a expectativa, o que se vislumbra dentro da sua percepção desse futuro, né, na parte de educação para a gente daqui 2020 e 2021? Professora, assim, nós precisamos entender que a pandemia mudou toda a estrutura escolar. E a gente vamos ter que nos adequarmos com relação a ela e a gente precisa estar preparado para tudo isso. É fácil? Não é fácil. As mudanças já começaram a acontecer. Né? As mudanças, elas precisam acontecer para que a gente possa dar um suporte, que as escolas possam dar um suporte para o aluno. Sair de uma aula presencial para ir para uma aula B, não é fácil. Existe, como você falou, assim, tem toda uma estrutura. Então, vindo de escola pública, as dificuldades se tornam cada vez mais perceptíveis. E a gente precisa estar em constante mudança nesse sentido aí, e que, a partir dessa pandemia, as mudanças já começaram a acontecer, e a gente precisa se adequar, a gente precisa nos preparar, a gente precisa inovar. Mas isso, vamos precisar que toda a escola, que toda a rede precisa dar todo esse apoio, abraçar a causa, porque senão as coisas tendem a decair, principalmente na defasagem e na evasão escolar dos nossos alunos, porque senão nós vamos ter cada vez mais uma escola pública não mais de qualidade, porque eu, professor, acredito ainda numa escola pública de qualidade. Então, eu levanto essa bandeira e reflito muito sobre essa questão. Nós temos, sim, um grupo de professores muito bem qualificados, mas precisamos cada vez mais nos qualificar. A formação continuada ela é primordial, ela tem que ser constante, a gente precisa estar
dando assim, essa motivação no professor, motivação no corpo docente, no corpo administrativo, no corpo de apoio da escola. Porque quando o aluno está na escola, ele não é aluno somente do professor. Ele é aluno do coordenador pedagógico, ele é aluno do administrativo, ele é aluno do secretário, enfim. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, as mudanças já começaram e a gente precisa lidar com todas essas mudanças. Agora, com a relação à volta das aulas, ainda precisamos aguardar ainda, porque eu acredito que ainda não é o tempo, né, não é o momento de retornar para a aula presencial. Porque nós precisamos, como diz o Glauco agora há pouco, nós somos seres humanos, nós precisamos lidar com o ser humano. Nós precisamos fazer com que ele entenda todo o processo histórico-social que estamos vivendo agora. A pandemia, ou seja, ela é universal. Ela não só aconteceu no nosso país e no nosso estado, ela abrangeu ao universo todo. Claro que nós temos uma diferença de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, uma diferença muito grande que dão suporte ou não, dependendo desse contexto. Mas o nosso país ainda precisa crescer muito ainda. Precisa refletir muito, precisa debater. As nossas políticas públicas, elas precisam ser cada vez mais revistas e cada vez mais ouvir. Falar de educação não é fácil, nós precisamos ouvir a escola. Então, tudo isso é uma forma da gente repensar. Então, as mudanças elas já estão acontecendo. Então, para isso que a gente precisa nos reorganizar. Na nossa escola aqui em Belém, a gente está ainda também nesse processo. A gente vai, semana passada que nós retornamos definitivamente só o corpo pedagógico, só os coordenadores. A gente está indo de segunda a sexta-feira só por um único horário. Nós precisávamos ir justamente para fazer essa reorganização. A gente não sabe, nós temos uma proposta, mas não sabemos se ainda vai retornar com as aulas presenciais. Então, isso aí fica um ponto de interrogação. Até quando? Quando é que vai iniciar essas aulas presenciais? Nós não sabemos. Então, preciso da OMS fazer todo esse aparato e dizer, não, agora não, agora já é o momento de voltar. Nós temos estatística disso que comprova através de comprovação de documentação daqui e dali. Aí sim, a gente precisa, aí a partir disso nós precisamos reforçar, mas a escola não precisa parar, né? A escola precisa sim dar esse suporte de fazer uma reorganização. Então, essas mudanças elas são necessárias para isso, e a gente precisa se adequar agora a elas, porque as TICs elas já existiam e elas vão continuar, né? As aulas EAD elas precisam agora fazer parte da grade curricular das nossas escolas, seja pública ou privada. Então, para finalizar aqui, eu quero deixar uma fala da professora Maria Inês Fene, que ela é primordial, que ela diz o seguinte: informação não é conhecimento, né? Memória não é inteligência, e tecnologia não é pedagogia. A gente precisa refletir tudo isso dentro e encontrar uma maneira das escolas, do corpo pedagógico em si, de rever, de analisar, de refletir de que forma vamos trazer uma aprendizagem bastante significativa para os nossos alunos. Então, aqui fica essa minha fala aqui, e agradeço pelo convite, e eu agradeço também pela presença do Glauco, né, que está contribuindo para a gente, para que essa live possa acontecer. Glauco, alguma coisa para complementar, para a gente se despedir também? Eu só agradeço, né, pelo convite que me fizeram. Muito obrigado. Também agradeço a todos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. E eu, como acadêmico, né, de formação, sempre reflito isso comigo mesmo. Se amar é se doar, eu quero me doar pela educação e pelo ensino também. Que nunca possamos perder a esperança, mas sempre acreditar em dias melhores. Quando uma árvore ela dá fruta, ela precisa de tempo. Esse é um tempo que nós estamos regando, e futuramente nós voltaremos, todos unidos. Tá certo. Eu quero agradecer os dois pela oportunidade desse bate-papo. Certamente é uma
É uma live diferente, porque a gente não tinha abordado ainda essa parte da educação e eu achei que tinha muita gente que me cobrava aqui, né? Que a gente tem que falar de educação. A educação é claro, a educação é fundamental. Eu sou professora e a gente falava muito en passant. Então, assim, eu fico muito, muito contente desse papo super proveitoso. Eu espero realmente que a gente consiga superar, né? A superação ela é fundamental nesse momento e não vamos desanimar, vamos aproveitar toda a crise. Depois de uma crise vem uma grande invenção e, enfim, a crise nos leva a ser criativos, né? A sair da acomodação, da zona de conforto. Então, eu quero agradecer a vocês, os dois. Muito obrigada, Murilson. Muito legal mesmo o teu trabalho. Glauco, desejo a você que você consiga prosseguir aí, atingir seu objetivo de se formar. Nós vamos ter na semana que vem, na quinta-feira, uma live sobre educação para o trânsito. Eu resolvi até juntar, falei, eu vou falar de educação no sábado, então também o pessoal da série BH Trans, com Belém, nós vamos falar sobre educação para o trânsito, que é educação também, né? Então, essa vai ser a nossa live de quinta-feira. Eu quero agradecer a todos os que estão aqui. Geralmente, eu faço um agradecimento a quem fica aqui, que passa, que a gente registra aqui, como o Eduardo Rendeiro, a Rosimeire, minha amiga de Santos, a Josi Gomes, o David Rodrigo, José Neto Alves, o Délio, a Leide Dayana, a Elisângela Pimentel, deixa eu ver quem mais, o Antonildo Sena, né? Fez aquelas perguntas. A Bia, olha só, Bia Soares, deixa eu ver aqui, o Acilino, constante aqui no nosso trabalho, e, enfim, é nesse tipo de conversa que a gente evolui e a gente consegue contribuir para a reflexão, né? Não é fácil, não vai ser fácil, nunca foi fácil ser professor, e agora, mais do que nunca, nós temos aí um grande desafio. É superar isso daí e recuperar esse processo aí para que a gente possa continuar atingindo o nosso objetivo, que é um processo de ensino-aprendizagem efetivo, eficaz, que as pessoas possam realmente aprender, né, de fato. Como você falou, não é só uma coisa, não é só outra coisa, é tudo, né? É tudo que você tem que pensar. Obrigada, Murilson, obrigada, Evandro, obrigada aos meus amigos, seguidores, os amigos dos amigos aqui também que estiveram com a gente. Esperamos a gente ter... Isso aqui é um bate-papo que podia ser aqui na minha varanda, poderia chamar os dois aqui para ocupar essas poltronas, mas a gente está se reinventando em tudo, né? Estamos aprendendo a nos reinventar em tudo, e é tocar adiante mesmo. Vamos tocar adiante que nós vamos realmente superar. Isso é uma fase da vida. Se Deus quiser, a vacina vai sair aí e todo mundo imunizado e a gente volta ao novo normal. De qualquer forma, a gente vai aprender, porque nunca mais será igual. Eu tenho certeza, depois desse susto que o mundo levou, a gente vai mudar, eu acredito. Mesmo que tenha ninguém que não mude, mas uma boa parte da população mundial vai mudar em tudo, em todas as formas de vivência. Obrigada. Então é isso, gente. Obrigada. Mais uma nossa live. A gente fica super feliz de estar nesse momento aqui. E eu pediria ao Murilson e ao Evandro que ficassem lá dentro na nossa sala, que eu vou me despedir de vocês lá pelo Zoom também, tá? Vou deixar vocês aí só um pouquinho e já volto. Olá, pessoal. Então, vocês gostaram da live? A gente está falando de educação, né? Educação está em tudo na nossa vida, né? Até no dia a dia, né? Educação mesmo. E a gente precisava trazer isso aqui porque a nossa situação educacional ainda é uma incógnita. A gente não sabe quando volta, não sabe como volta. E vimos aí ao longo do caminho muitos desanimarem, mas a gente tem que manter a esperança de que tudo isso aqui vai servir de uma grande lição para que a gente venha com um novo modelo de ensino, uma nova forma de relacionamento e que essa nova forma seja sempre para melhor,
Porque a crise, em todas as crises no mundo, a gente sempre viu depois um grande desenvolvimento, prosperidade. Vamos encarar isso como uma lição de vida, uma forma de nos testar a fé, a paciência, o amor, a interação, a vida. É uma forma de interagir diferente. Mas certamente estamos distantes fisicamente, mas a gente está dentro do coração de vocês e vocês estão dentro do coração da gente e vamos passar. Se Deus quiser, nós vamos passar esse oceano de dificuldades e vamos sobreviver. Ficará na saudade os amigos que nós perdemos, os parentes, os queridos, que se foram com essa pandemia. Mas eu já falei sobre isso, né, no meu canal. Esse vídeo mesmo vai para um canal de YouTube, está no Facebook e vai depois para um canal lá dentro do YouTube que a gente costuma cultivar, que é o Cidade para Todos. Então, eu só tenho que dizer para vocês que fica a saudade, sim, fica a dor, né? Mas aquele lá de cima sabe o que faz. Certamente ele sabe o que faz e nós vamos sobreviver e vamos superar esse momento. Vamos ter fé e vamos seguir. Vida que segue e com Deus no coração, na nossa vida, tudo vai bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, já diz aí um hino. Então, acredito nisso aí. Vamos continuar falando de educação, porque só a educação pode transformar, de fato, o mundo. O caminho é a educação, sempre. Boa noite. Verdade. Boa noite, professora. Obrigado, viu, pelo convite. Então, eu agradeço muito sobre isso. Então, aí Obrigada, fica as nossas experiências, né? Então, voltando aí para a sala do Zoom. Espera um pouquinho que eu vou dar um end aqui, tá? Sair daqui. Tchau, tchau.